O governo federal já enviou ao Congresso Nacional o projeto da reforma trabalhista que vai impactar milhões de trabalhadores e empregadores em todo o Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Edson Veras. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por poder atender a gente aqui em pleno carnaval, né, primeiramente. Para mim é um prazer e uma oportunidade falar com a audiência da TBC. Vou começar perguntando para você se a gente está falando em reforma trabalhista. O Brasil, o processo trabalhista no Brasil, precisa de uma reforma? Sim, tudo precisa de ser reformado e ser melhorado. Talvez não com a motivação ou da forma que está ocorrendo, mas precisa de alguma reforma. Eu, particularmente, eu percebo que o governo, e quando eu falo de governo, eu não falo de partido, eu falo de governo, ele parece que ele quer acreditar os problemas da relação de trabalho ao empregado, quando a minha opinião é que ele é o elemento pernicioso dessa relação. A gente já chegou lá na comissão especial, que tem como presidente o deputado goiano Daniel Vilela, toda essa discussão em torno da reforma trabalhista. E um dos pontos é a da extinção da multa, né, do valor de 10% do saldo do FGTS que é pago ao governo. Como é que o senhor analisa esse ponto? Já passou da hora dessa multa deixar de existir. Essa multa ela foi criada, essa contribuição social, não é, em 2001, para repor algumas perdas que o FGTS teve com alguns planos econômicos da década de 80. Então, além de pagar 40% para o empregado quando a empresa o dispensa sem justa causa, a empresa ela passou a ter obrigação de pagar mais 10% para o governo. Para o governo, não é? Para quê? Não é? Esse fundo e essas perdas, elas foram recompostas em 2012. Tanto que em 2013 houve a aprovação de uma lei para ser extinta essa multa, que a gente chama de multa de 10%, de uma vez só. Só que foi levada à sanção presidencial e, na época, a presidente Dilma Rousseff, ela vetou. Desde lá, isso está sendo cobrado sem parar. Então, já passou da hora, porque essa eliminação dessa multa, ela vai ser gradual, de 1% por ano até 2027. O governo, quando é para cobrar, ele cobra rápido. Quando é para deixar de cobrar, ele deixa de cobrar devagar. Então, já passou da hora dessa multa deixar de existir, dessa contribuição social. Então, é uma medida aí, então, que está certa, está em boa hora. E é a extinção dessa multa. Quem que vai ser mais beneficiado, o empregado ou o empregador? Para o empregado, não interfere essa contribuição de 10%. Essa contribuição de 10%, ela vai exclusivamente para o governo. Quem paga essa conta é o empregador. É o empregador. É por isso que eu digo, é preciso de reforma trabalhista, é preciso de discussão, é preciso que o governo deixe as empresas trabalharem e pare de acreditar e passar a conta para o empregado também. Então, quem pagou isso foram as empresas. Passou da hora delas deixarem de pagar. Empresário, por que você tem que pagar 10% quando você manda o empregado embora? Para financiar programas sociais, né, e a gente já viu a destinação desses valores, né, para onde vai. Com essa medida, então, o senhor acredita que pode vir aí a se gerar mais emprego? Pelo menos vai dar um fôlego para o setor empresarial. O setor empresarial precisa de fôlego, e quem tira o fôlego não é o empregado. O empregado produz a riqueza para o empregador. Empregador, quem no final do mês gera o lucro para a sua empresa? É seu empregado. O governo ele vai e tira, e qual a contrapartida que ele oferece? Então, vai dar um fôlego para o setor empresarial, porque ele está pagando um valor de 10% de contribuição social para nada. E há outros pontos interessantes aí na reforma, como o parcelamento de férias, a participação nos lucros da empresa. O senhor me falou até mesmo de que dessa negociação vai ter que ter acordo, né? Sim, a reforma trabalhista propriamente dita, o principal mote dela é possibilitar que as negociações entre trabalhadores e patrões, elas prevaleçam em relação ao que a lei estabelece. Num primeiro momento, em alguns pontos, em relação ao intervalo, em relação a férias, o que a classe trabalhadora precisa discutir é o impacto que isso vai causar, não é? Porque a garantia que o trabalhador tem hoje é a lei é o limite, tá? Passando essa reforma trabalhista, a lei deixou de ser o limite é a negociação entre patrão e empregado.
Esse é um primeiro momento onde alguns pontos só podem ser modificados. Será se isso não seria um precedente? Então, passando a reforma trabalhista do jeito que está, vai ser possível intervalos entre a jornada de 30 minutos e não mais de 1 hora, estender a jornada. O contrato temporário, que hoje é de 90 dias, ele vai poder ser de 120 dias, com a possibilidade de renovar por mais 120 dias. Será se um contrato temporário de 240 dias, ele não perde a essência de contrato temporário? Então, são medidas que precisa do debate, a discussão da classe trabalhadora. Não deixa passar esse momento. Os sindicatos, com certeza, vão atuar bastante aí nessas comissões para questionar o ponto de forma que o trabalhador seja protegido, né? É preciso essa discussão. Atualmente, eu vejo uma certa calmaria, né? Talvez até pelo momento, os empregados estão muito mais preocupados com o levantamento do FGTS inativo. Eu vejo uma calmaria em relação à reforma trabalhista. É um assunto muito sério, afeta a vida de todo trabalhador. São conquistas de décadas que estão sendo debatidas com a possibilidade de deixar essa preceito legal de lado para ficar a negociação coletiva. É esse o caminho que a sociedade quer? De repente mas passou por um processo de debate. O debate é necessário. A gente sempre ouve da parte de alguns empregadores, assim, eu queria contratar mais, mas não consigo, porque é tanta burocracia, tanta coisa. Se facilitasse essa relação, poderia, de repente, se gerar mais emprego, né? Sim. Quando fala em burocracia é governo. Nós lidamos com a ação trabalhista todos os dias. Nós verificamos que existem alegações de pagamento por fora, caixa 2, ou seja, o patrão consegue pagar o empregado. E por que ele paga por fora? Para tirar o governo desse pagamento que ele faz para o empregado. Empresário, se você fizer um levantamento de tudo que você paga por mês para o governo, você vai ver que esse valor é maior do que o seu lucro líquido. O governo é um sócio que ninguém pediu. E qual o retorno que ele oferece para você, empresário? Então, é preciso discutir a relação de trabalho, trazendo o governo também para essa discussão, porque é muito fácil colocar patrão e empregado para brigar, enquanto o governo fica ali de lado, só estimulando essa briga. Eu vejo também, como o senhor está falando, a relação dos sindicatos estarem ali defendendo, mas também vai ter que ter representantes dos empregadores para defendê-los também, né? Sim, na verdade, passando essa reforma trabalhista, da forma que está, com maioria no governo, com baixa mobilização, certamente ela vai passar. Serão os sindicatos das categorias, a representação das categorias, tanto patronal quanto de empregados, que vão tomar essas decisões e passar a estabelecer o que é que vai vigorar para aquela categoria, deixando a lei de lado. Eu estou propondo uma reflexão, vamos refletir se isso é bom ou se não pode ser um precedente para perdas para os trabalhadores. Ok, obrigada, Edson Veras, advogado, pelas suas informações. Um prazer estar aqui. Valeu. A gente fala agora do carnaval.